Olá, bom dia a todos. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu estava aqui já agoniada, querendo dar bom dia para vocês. E estou muito feliz da gente iniciar nossa primeira palestra do dia com a casa cheia. A gente está sempre pensando em mudar o material, e eu acho que dessa vez a gente mudou bastante. Já vou explicar para vocês, mas antes eu vou deixar um recadinho da nossa diretoria. Olá, São Paulo. Obrigado pela presença. A gente traz um pouquinho para vocês de comportamento e tendência aqui, e a gente vai contar também para vocês um pouquinho do que está rolando dentro da Canatiba. Dentro da área de produto da Canatiba, o meu trabalho é transformar tecidos inovadores em moda e estilo. Porque cada novo tecido traz consigo um universo de possibilidades. E nosso papel é tornar o potencial desse tecido visível. Estamos no nosso CD exatamente para explicar uma coisa para vocês. Primeiro, a questão de que há pouco tempo eu acabei assumindo toda a parte comercial, detendo os 3 negócios nossos. E muita gente conhece o nosso CD, mas poucos de fato já viram, né? Então aqui está a verdade sobre ter a pronta entrega de fato para atender você melhor e para que você tenha mais velocidade na resposta do seu atendimento. Outra coisa importante é o fato de que a gente está estudando o mercado para trazer novas cores para vocês. Cores que já permeiam a linha nossa de roupas profissionais, que é a linha utilitários, que a gente vai estar trazendo logo mais para o seu mercado. Então aqui você vai ter toda a sua coleção para montar no tempo que você precisa. Bom, vocês têm me visto menos pela rua, no comercial, porque eu mudei um pouco de função dentro da Canatiba. Eu ando acompanhando os trabalhos de melhoria de processo, implementação de novas técnicas, novos trabalhos aqui dentro da fábrica, que visam principalmente levar tecido de forma mais rápida, eficiente e com qualidade superior ao mercado. Dentro dos trabalhos que a Canatiba tem executado nesses últimos meses, um monte de coisas novas aconteceram dentro da fábrica. Máquinas novas de acabamento, equipamentos novos de fiação, melhorias nas fiações que nós já temos aqui na Canatiba, tudo para poder contribuir com mais coisas especiais, com diversidade de produtos, com cores novas, com texturas novas, enfim, continuar o legado da Canatiba, que vai muito além de comprar só teares. Nós investimos em coisas que vão além do óbvio da indústria têxtil do nosso segmento, sempre com foco em trazer inovação e coisas únicas para o mercado. Aproveitem! Obrigado pela presença. Até a próxima, gente! Bom, pensar em Canatiba é inovação e a gente quis trazer um material inovador para vocês. Principalmente porque a data do evento mudou. A gente faria esse evento em novembro, ele puxou para setembro. E o que nós temos agora? Lá fora, agora, tanto Ásia quanto Europa, Estados Unidos, estão começando a entrar nas lojas as coleções de inverno. A grande virada é a partir do dia 15 de setembro. E a gente, no intuito de levar cada vez mais informações para vocês, vai apresentar uma pesquisa que eu não posso dizer breve, porque ela não é tão curtinha, não, mas para passar muitas informações do inverno que está acontecendo agora. Só que a gente também vai dar um passo à frente. A gente vai falar amanhã, e a gente não vai falar pouco, não. A gente vai falar muito, fazer uma imersão no próximo verão. E eu acho super importante, porque cada vez mais a moda está menos disruptiva. A gente tem uma continuidade das coisas com um tempo muito maior. Fatos como sustentabilidade, as pessoas não quiserem trocar de estilo tão assim perfeiticamente. Eu acho importante a gente estar analisando como o mercado está se comportando. Para falar do agora, eu vou começar com alguns editoriais. Sou antiga, né, gente? Já tenho 45, sou apaixonada pelos editoriais de setembro. E na Vogue americana, de setembro, estava jeans na capa, peça da Louis Vuitton, só um detalhezinho ali, mas faz a gente refletir a importância dele, a ideia de special fabrics, de sarjas, dentro do editorial. Mas a que ganhou meu coração foi a Grazia inglesa de setembro. Mais uma vez, o jeans na capa, mas dentro da revista, falando sobre os supercuts, falando da importância das calças, principalmente da calça reta. Eles colocaram como layer cake, com camadas de bolo, falando da ideia de proporções. Se vocês olharem os nossos últimos materiais, principalmente o último que foi apresentado aqui, totalmente interligado com isso. E, para finalizar, a importância das camisas. As camisas vêm com muita força, não só para o inverno, mas para o próximo verão também. A ideia do look sharp seria aquele look matador. Ele não precisa ser maximalista, mas traz aqui a relevância total do jeans. E, para finalizar,
Dentro da revista tinha a campanha da Matalan, que é uma marca muito popular, bom custo-benefício, falando Love by Beryl, falando do amor à calça Beryl. Não sei se vocês se lembram, mas quando eu falei dela a primeira vez, uma pessoa falou para mim assim, é a calça mais democrática que tem, todo mundo fica feio. Eu falei, sou suspeita porque eu adoro e por mim só usaria Beryl todo dia. Aqui no Brasil, marcas mais populares já entraram nessa onda e eu acredito muito na força dela para as próximas estações. Só que a pesquisa que a gente vai entregar para vocês é muito grande. Aqui eu vou falar de um olhar criativo da Ásia. A Vanessa Covo estava lá fora e a gente teve muita troca, tá, de informações. E ela me falou uma coisa muito legal. A moda vai muito além de tendências. Ela é um convite à leveza, à experimentação e à alegria. Será que não é disso que a gente precisa? Se divertir através da moda é transformar o ato de se vestir em um jogo criativo, onde cada combinação revela humor, ousadia e personalidade. Vou pedir para a Vanessa subir no palco. Oi, gente, bom dia. Ela acabou de chegar e eu queria te fazer uma pergunta. Você pode falar um pouquinho mais desse olhar criativo que você viu na China e no Japão para a gente? Sim, com certeza. Gente, bom dia. Durante essa viagem que eu fiz, eu vim compartilhando as fotos com a Bia, que depois ela vai apresentar para vocês um pouco desse material. E a gente foi tendo bastante troca em relação a essa criatividade que eu vi lá fora. E daí eu quero trazer para vocês aqui um pensamento sobre a criatividade, né? Que nós trabalhamos com jeans, né? O jeans ele é algo tão tradicional, tão clássico. E como nós, detentores de marcas de denim, podemos ser criativos, né? Então, assim, eu trago esse olhar realmente, aqui eu trouxe várias peças onde existem várias interferências, onde eu vejo que lá fora, no Japão, onde eu estive, eles buscam muito esse DNA personalizado. Como nós, dentro das nossas marcas, podemos criar esse DNA? Né? Como nós podemos nos diferenciar? Né? Então, acho que assim, e eu acredito que a criatividade ela se baseia em alguns pilares. Um deles é no material. Então, que hoje a Canatiba trabalha essa inovação de materiais. Então, eu vejo isso. Às vezes, é o mesmo shape de modelo. A gente vê que esses shapes, essas modelagens, elas são muitas vezes repetidas em várias marcas. Mas onde se inova na parte de material é realmente tentar entender a construção desse material que a Canatiba faz muito bem dentro da coleção. Então, são materiais que têm suas construções diferenciadas, em composições como algodão e linho, algodão e liocel, viscose, e a gama inteira de produto que a Canatiba trabalha. Então, assim, é realmente experimentar bases, que são bases que a gente vai ver em várias marcas, mas em bases diferenciadas para a nossa marca. Né? O que a gente busca? O que o meu consumidor dentro da minha marca busca? Né? Ele busca conforto, ele busca leveza, ele busca se sentir melhor. Então, realmente, trabalhar a criatividade dentro do produto em si, do tecido. Né? É algo muito importante. Uma outra base de criatividade que a gente pode trabalhar é o storytelling. Como nós, dentro da marca, podemos nos diferenciar? Eu vejo aqui que, a partir de detalhes diferenciados, cada um pode fazer isso dentro da marca. Então, trazendo etiquetas diferenciadas, um berloque diferenciado, criar realmente, continuar buscando essa identidade personalizada por marca. Né? Então, às vezes, a gente fica muito preso, propriamente dito, ao só o produto. E a gente sabe, nós sabemos, porque nós somos compradores, que somente o produto ele vira só um produto. E só um produto vira preço. Né? E as pessoas elas compram baseadas realmente no desejo, mesmo uma calça jeans. Né? Eu tive também dentro da loja da Pop Mart, que é uma loja hoje, essa febre do Labubu. Eu fiquei 1h30 para entrar dentro da loja, porque realmente eu sou uma colecionadora de toy art há um tempo. E o que faz as pessoas ficarem 1h30 dentro de uma loja para entrar? Né? É realmente esse desejo de possuir, de se conectar com algo maior. Né? Então, assim, e eu vejo que eles trazem muito isso, vocês vão ver aqui nas fotos, eles trazem esse olhar criativo, esse olhar leve, que não é simplesmente comprar uma calça jeans, comprar uma saia, comprar uma camisa. Essa conexão. Né? Porque quando a gente compra roupa, a gente não compra uma roupa, a gente compra afeto, a gente compra emoção, a gente compra sentir, a gente compra pertencer. Né? Então, eu acho que isso
vale mesmo a gente refletir e realmente trazer isso para as marcas. E o que mais? Acho que eu falei bastante. Vamos dar um tour pela China e pelo Japão? Vamos dar um tour pela China e pelo Japão? Por favor. Começando pela China. Essa ideia de coisas fofas que remetem ao infantil muito forte lá fora, segundo a pesquisa da Vanessa. Então, aqui trabalhando o conceito do utilitário, mas com a fofura da Hello Kitty. A ideia de peças utilitárias estão pela Ásia, estão pela Europa, mas muito com o conceito de volume e pences. Essa ideia do fofo, do lúdico, do infantil aparecendo em termocolantes pequenos na calça. Os rasgos lá estão mais fora do que é na Europa nesse momento, mas para o verão eles são apostas. E isso vai se refletir em outros produtos, incluindo aqui o boné em jeans. Mais uma vez um produto utilitário. Olha a saia rosa. E as camisas listradas. Temos aí uma série de lançamentos com listras, aqui mostrando para vocês a união de duas coisas comerciais. Esse lado lúdico, que vai entrar para o adulto, mais as listras. Só que as listras não vão ficar só nas camisas, não. Elas podem ir para os vestidos, aqui a composição, onde a lista está na diagonal na parte do bolso. Esse espírito de peças bem decoradas, lá nesse momento, está mais forte do que na Europa. Essa calça, a Vanessa comprou para ela, porque o dia que a gente fez reunião, ela estava com a calça, mas é a versão que tem uma saia por cima, e isso pode ser destacável. Isso entra na categoria de utilitário, porque é uma peça que pode ser usada de mais maneiras. Quer falar? Quero. Então, realmente eu vi muito isso lá fora. Essas peças, isso aqui é uma calça jeans que ela tem uma saia por cima, e essa brincadeira fica muito bacana. Então, essa maneira realmente da gente criar e trazer algo que traga realmente funcionabilidade, eu vi bastante. A ideia de detalhes, detalhes que remetam crochê no cos interno da calça. A versão do vestido em xadrez. Xadrez é uma aposta que vai ficar até o próximo verão. Temos um lançamento incrível também, que é a versão do Oxford xadrez, que pode ser usado, inclusive, para fazer esse detalhe interno de cos de calça. Mas quando ela fala assim, que lá eles têm a cultura muito de detalhes enriquecedores, não fica aqui só na nitidez do cos, o detalhe do crochê também formando a cereja embaixo. Falando de cos, esse com uma ideia mais frufru de babados, também vindo no conceito de listras. A ideia da saia é cortada com o detalhe, vamos falar assim, de lingerie na parte superior. Bolso com característica fofa. Esses bolsos chanfrados e arredondados estão na Europa também, mas aqui a gente vê ele mais arredondado. Ao passo que essa saia tem um detalhe fofo, que é o conceito do chaveiro. A Vanessa falou muito que lá fora os homens também acabam usando isso. Conceito do western, mais uma vez, sim, gente, ele vai ainda continuar para o verão com outros desdobramentos. Na coleção da Levi's, aqui com detalhe na vista, no cos e na gola. Rendas aplicadas na barra e barra virada, isso ainda vai dar muito pano para manga, além de amarração estilo lenço. Vestido com aviamento que dá uma cara mais romântica. E algo que já tinha me chamado a atenção, e ela fortaleceu essa ideia, foram das marcas esportivas. Agora estarem indo para a linha de roupas, mas não roupas esportivas. Indo para o grupo do jeans, para o grupo das sarjas. A Adidas já estava fazendo isso lá fora, já tem essa coleção no Brasil. Aqui mais 2 exemplos de marca. Conceito de utilitário super favorecido nelas. Notem o volume na parte do joelho. Jaqueta utilitária, saia utilitária também, nesse caso do Yanks. E para finalizar essa parte, as saias, que ela tem essa característica de saia de quem está jogando tênis, mas aqui ela não está no tecido esportivo. Realmente eu vi bastante assim, essa conexão, né? Tipo, a gente vê realmente o esporte migrando para a moda e a moda migrando para o esporte. E realmente essa marca é uma marca completamente esportiva. Na hora que eu até entrei na loja, o meu pai falou, não vamos aí, que é roupa de esporte, tipo assim, que na frente tinha malha. E na hora que a gente começou a entrar dentro da loja, a gente viu que tinha muito jeans em marcas realmente antigamente segmentadas, simplesmente com moletom. Então, a gente vê essa invasão, essa troca aí do jeans fazendo realmente parte, né? E principalmente esses jeans que a gente fala que a Canatiba tem hoje, que são os jeans tecnológicos. A gente tem o Triple Dry, que é o jeans que tem conforto térmico, esses jeans que são mais fluidos, que tem todas essas características que permitem que a gente realmente faça uma longa caminhada, que esteja em lugares que proporcionam essas roupas mais esportivas.
No Japão, a gente começa com a Louis Vuitton, calça do segmento masculino. A calça estilo workwear vai continuar aqui numa base de jacquard. Temos isso para oferecer para vocês. Golas laço. Aqui num tecido mais pesado, na Europa isso teve uma prioridade muito mais com bases com mix de lyocell. E a saia, também com uma cara mais romântica, se eu não me engano, o meu último material era Like a Doll, alguma coisa assim, brincando de boneca, mas com essa ideia dos babados embaixo, peça da Sandro. E da coleção deles também, cristais. Aqui, no caso, não é termocolante, eles foram costurados, brincando com os tamanhos. E os mesmos cristais aparecem no detalhe da cava da camisa. A aviamentação, priorizando o dourado para o segmento contemporâneo. E o escorte, o short saia, muito forte lá fora também e com uma cara mais comercial. Passando um pouquinho, dando uma pincelada na diesel, mostrando como eles utilizaram o jacquard. A ideia de peças mais minimalistas com lavagens diferenciadas. Ainda na diesel, esse conceito do workwear remetendo a reforço. Kenzo, trazendo inovação, as listras aqui usadas na diagonal. Peça com essa cara como se realmente tivesse sido grafitada. Golas mais amplas, isso vai ter um impacto também para o próximo verão. E a gente passa para a jaqueta diferenciada da coleção do Margiela, com amarração romântica, mas é uma peça desconstruída. A outra peça é dele também. E finalizando aqui, esses silks que parecem realistas, né? Parece que é aplicação de renda, mas na verdade é silk, tanto na bolsa quanto na calça. E eu queria que você explicasse a última foto antes de você ir, Ivan. Então, gente... Do moço. Eu até tirei foto desse vendedor, ele estava, tipo, a roupa dele era muito bacana e estava com a listra que a gente está usando, que está muito em alta também. E a listra aqui também, de uma maneira também, com a brincadeira dos silks. E acho que é isso. Van, muito obrigada. E depois esse material vai estar completo para vocês dentro do portal da Canatiba, com mais informações de tecidos e tudo mais. Tá obrigada. Bom? Obrigada, gente. Nesse bloco, a gente viu peças mais diferenciadas. Minha equipe na Europa, tanto na Itália quanto na Espanha, foram fazendo acompanhamentos online comigo. Semana passada foi bem tranquilo. Eu fazia reunião com a Vanessa 1h30 da manhã, 4h30 eu já estava entrando em reunião com a equipe da Europa para trazer esse material para vocês. Aqui eu vou mostrar peças básicas, mas não menos importantes. Muitos magazines, muitos de vocês ainda estão finalizando o inverno, mas, para quem já está fazendo o verão, vocês podem dar pinçadas de detalhes. Vou ser bem direta para a gente ir ao ponto. Começando pelas partes de cima. O conceito do corset com termocolante em cristal, menos trabalhado do que eu mostrei nas peças da Vanessa. E aqui eu queria falar uma coisa relevante que eu já falei bastante. Quando a gente fala de base de alta elasticidade, desvincula de fazer só skinny. Ela tem um universo de possibilidades, principalmente os tops e os vestidos ajustados. Falando dos tops, listras com muita força, elas já estão fortes na Europa nesse momento, isso vai perpetuar. A ideia do corset, com taxas na parte de cima, mas muitas peças com pences e pequenos franzidos, aqui no caso também com assimetria. E eu queria que vocês olhassem essa peça, mas eu vou passar para a seguinte e a gente vai fazer um comparativo. São duas marcas diferentes, não são do mesmo grupo. Uma é da Stradivarius, mercado jovem, a outra é da Mango, mercado mais contemporâneo. Mas é praticamente o mesmo produto. Então, tudo que vocês estão vendo já existe. A gente tem que levar um olhar novo, trocar um tecido, colocar um regulador, para não ficar a mesma coisa que o vizinho está fazendo. Passando essa, a gente vai para os tops. Bases de alta elasticidade aqui, mais leves, são super interessantes. Pences nas laterais. Camisa com amarração, uma fluidez maior do que ela mandou das fotos da China e do Japão. Misturas com algodão e poliéster, elas vão proporcionar que a peça não fique tão amassada, principalmente quando a gente viaja. Aqui com a amarração mais alongada, ao passo que a próxima tem uma amarração mais curta, as duas com amarração fixa. Na coleção da Pepe Jeans, a gola mais alta, mas com essas pregas que foram costuradas. Peça que estava no corner central, estava na vitrine e dentro da loja. Antoni Morato, misturas de tecido, misturar sarja e jeans, bolso na parte dos ombros. Amei essa, aqui no caso da Pepe Jeans, um bolso externo quadrado e o outro mais triangular, só que ele fica interno, só fizeram a marcação de costura. O colete me remete muito ao que a Verônica Bear vinha fazendo e todas as marcas copiaram.
Jaqueta bomber com peso leve, mas o elástico da barra faz toda a diferença para ela criar o efeito do volume do blusê. Então, assim, é uma jaqueta que eu acho que ela é super comercial. Tem cara de pesada, mas foi feita numa base leve. E a ideia do matelacê? Muitos falam matelacê, Brasil, isso não combina. Queria indicar que a Shampoo, que tem aqui dentro da Denim City, faz trabalhos incríveis de matelacê, inclusive sem recheio algum. Então, dá para fazer essas versões de costura com desenhos diferenciados, sem ter aquele volume. A ideia de estampas, a ideia de natureza começa no inverno, se estende para o verão. Bershka trabalhando essa estampa que é neutra, tanto para o masculino quanto para o feminino. Recortes diferenciados, ajustes. Mais uma vez, misturas de tecido. Aqui, no caso, está tecido tecnológico, mas a gente pode colocar sarjas. E a jaqueta estilo utilitário, mais curta. Isso nas passarelas tem uma proporção para o masculino, mas para o feminino são as mais indicadas. Jaqueta barn, aquela jaqueta que a gente fala, né, que é a jaqueta como se fosse do trabalhador, com o conceito do orco, era o reforço de rebite e taxa aparecendo com força. Contraste de gola, um detalhe que não vai cessar. Só que quando a gente fala dessas jaquetas, e o inverno lá fora é mais rigoroso, muitos detalhes de veludo, tanto na vista interna quanto na gola. Essa peça é feminina, mas isso aconteceu para o masculino também. E eles ousaram muito mais, colocaram o detalhe do xadrez, tanto no punho quanto na parte interna. Parte de baixo, micro short, aqueles shorts bem curto. Aqui o olhar de muitos vai ficar pelo tamanho dos shorts, mas eu queria levar o pensamento de vocês além. Esse cos mais alongado. Aqui a gente fala das lapelas no bolso traseiro. Bia, minha marca vai usar isso? Uma coisa que eu falo, isso já está presente dentro das lojas. Só que se sua marca for de contemporânea, não adianta você fazer uma cintura super baixa, muito menos ainda um shorts desse tamanho. Mas, de repente, a gente pode usar essa ideia do largo para estar colocando um cos mais largo e mais sofisticado, não tão jovial assim. Muitas bermudas, todas as marcas com as bermudas em aplicação com cristal. Na coleção da salsa, eles sempre, né, inovando em questão de versões skinnies, com o elástico na parte traseira e o zíper para controlar quanto quer abrir. Aplicação de taxas, listras aparecendo em calça reta, muitas barras viradas com costuras nas laterais. Aqui uma peça que foi somente amaciada. Detalhes de cos. A coleção da Zara saiu com isso, Bershka, Pull&Bear, todas foram atrás. Inclusive, essa calça já tem na Zara Brasil. E deixei a ideia da saia. Efeito reserva na barra. Calça butt cut. Tem lá fora. Aqui, sim, a gente fala de trabalhar esse cos mais largo, que pode ser usado para uma mulher mais contemporânea, numa forma que ela se sinta bem. E os recortes estilo Westner. Aqui aparecendo na coleção da Bershka, na coleção da Mango, o efeito de estampa com corte a fio e a calça de alfaiataria, só que vindo numa versão ampla para o segmento masculino. Reguladores laterais era uma das pautas do nosso último material. E aqui falando da calça cargo, com pregas na parte da frente. Esse tipo de amarração vai ser muito comum no nosso próximo verão. Aqui mostrando uma versão de calça com pences na parte traseira. Balloon lá fora está muito forte para o segmento masculino. E ela pode vir na versão Carpenter também. A calça balloon com pences na parte da perna, em versões de Special Fabrics. E a barrel também aparece para o masculino lá fora. Aqui ainda não vi nenhuma marca ela fazendo isso. Calça wide, masculina, frisos laterais que remetem às marcas esportivas. Essa transição moda para o esporte, esporte para moda, está cada vez mais tudo junto. Efeito reserva na barra e a modelagem aqui que faz a diferença. Ela é uma flare, só que ela é bag. Contraste de costura na calça bag masculina. Efeitos de estampa na super bag, aqui dá uma sensação meio rupestre, né, de pedra. Para finalizar os inteiros, por que eu acho que eles são importantes? Otimiza o estoque de vocês. O que você vai comprar, você vai fazer parte de cima, parte de baixo, é um facilitador para o cliente. Indo para os vestidos. Vestidos com tecidos de alta elasticidade e cristais. O vestido, que ele tem pences também para ficar mais ajustado ao corpo. Tecido de alta elasticidade para o macacão. E agora sim, os coordenados. Falando dos coordenados, seguindo aqui feminino com listras.
Parcerias, collabs, cada vez vindo mais, até marcas que fizeram muito sucesso lá de 90 para 2000, né? Aqui a coleção da Eco, junto com a Bershka. Para vocês terem ideia, no ponto de venda aqui, estampa tanto em cima quanto embaixo. Para finalizar, aquela ideia de natureza, foi feita a jaqueta bomber e a calça. Só que agora vamos falar do amanhã. E para falar do amanhã, eu vou falar para a gente mergulhar fundo no nosso próximo verão. Eu quis passar isso primeiro para a gente ver o que vai continuar e as alterações que a gente vai tendo ao longo do tempo. Para falar do verão 26, 27, vou apresentar para vocês 3 temas: entrever, desaguar e irradiar. Quando a gente fala de entrever, a gente pensa num pressentimento. Eu sei o que vem, mas eu não sei como vem. É um olhar calmante para o futuro, mas considerando todos os elementos de hoje. Inspirado por um futuro regenerativo, resiliente, esse tema convida a um retorno às origens, sem abrir mão da inovação que a gente tem hoje em dia. Traduzindo em matéria têxtil, o desejo de comportamento por equilíbrio, consistência e, principalmente, por conexão. Em uma era de transformações climáticas, o design se alinha a um pensamento sistêmico. Desenvolve soluções que respeitam os ciclos naturais, incorporam texturas da terra e ativam uma estética biofílica que conforta e protege. Aqui a tradição de ciência que a tradição e ciência caminham lado a lado. Ancestralidade, que já foi até tema aqui no palco para a gente, vai se encontrar com a bioengenharia. A superfície do tecido vai se comportar como uma pele, casca, solo ou pedra. É um tema que trata a inteligência natural, uma lógica que nasce do solo, da matéria e dos ciclos, e que guia o consumidor para escolhas conscientes e duradouras. E quando a gente pensa nesse tema, meio ambiente e tecnologia se fundem. Biofílico cada vez mais aparecendo dentro das marcas. É regenerativo, natureza texturizada, futuro ancestral, harmonia, pensar em produtos premium, inteligência natural, alta performance. E a gente passa para alguns insights e comportamentos. Primeiro deles, inteligência natural, busca por estabilidade, calma e enraizamento através da moda. Design biofílico, aqui a gente fala de shapes cada vez mais arredondados, e isso ainda vai reverberar muito na parte também de aviamentação. Crescimento do interesse em designs que imitam o mundo atual. Não é o pegar a madrepérola da natureza, é fazer uma réplica daquilo, mas inspirado no que é natural. Pensar regenerativo, valorização de materiais com origens rastreáveis, fibras bio ou recicladas. Futuro ancestral, fusão entre ciência de materiais, sabedoria indígena ou ancestral. Alta performance, consumo como ato de reconexão com o planeta. Natureza texturizada, cada vez mais marcas remetendo estampas com texturas naturais. E algo que eu acho que é muito importante, quem tem criança sabe da febre, né, do Bobbie Goods. Isso me remete muito ao Bobbie Goods, mas é uma passagem em Bangkok, dentro do metrô, que eles colocaram como se fosse um Bobbie Goods gigante. Mas são imagens importantes de coisas que tem em Bangkok, e as pessoas param para colorir. Aqui a gente reflete muito em pausa criativa, colaborativa, visando atender tanto ao bem-estar individual,
quanto ao anseio por conexão. Se eu tivesse que colocar uma campanha de inverno que já traduziu isso com muita elegância para o mercado contemporâneo, certamente seria a do Ferragamo, e cada vez mais a gente vai ver crescente esse lado lúdico dentro do mercado contemporâneo. É aquela reflexão, a gente precisa levar a vida mais leve com um lado mais criativo. Cartela de cor, eu vou sinalizar as mais importantes. Aqui o grupo dos azuis que estão nas laterais, incluindo o Surf the Web. Quando vocês abrirem o material, vão ter estrelinhas mostrando quais são as principais. Na segunda parte da cartela, o Silver Beach, ele vem com muita força, linkado ao Lavender Blue. O cinza mais fechado, juntamente com o Vermilion Orange, esse laranja vindo com força em todas as coleções. E o Bomberry Brown, que vem renovar o olhar dos amarronzados, assim como o Wonderful Mauer. Parte das estampas, remetendo a essa estética da natureza, tanto com transformação como se ela fosse mais aguada, até coisas mais conceituais. E partimos para as estéticas, a natureza digital. É quando a gente se inspira na natureza, mas não extrai dela. Então, a primeira peça, eu acho ela muito importante, Bia, isso não tem nada, isso tem tudo. Tem madrepérolas aplicadas tanto no punho quanto na gola, aqui mostrando como a gente pode trabalhar isso sem extrair o elemento da natureza. Conceito do sisal, dentro dessa narrativa vai ter muita imagem da P. Andrade, que é a marca do Pedro Andrade, da Paula, mostrando um pouco de brasilidade nas passarelas internacionais, como que eles trabalharam com os elementos naturais, sisal na lateral e turquesa na parte das costas. Alta performance, aqui a gente vê sobre uma lente moderna e aquele reflexo de novo. A gente tem moda, a gente tem esporte, a gente tem tudo fundido. Esse conforto da moda esportiva, ele entra cada vez mais no nosso dia a dia, principalmente com peças com recortes estratégicos. E a praticidade versátil, de eu poder destacar. Então, eu quero sair hoje com um lado utilitário, eu coloco esse cinto, eu tenho um colete que ele pode ser colocado junto à minha camisa, a funcionalidade dos zíperes aqui vem com muita força. E o detalhe fundamental, quando a gente fala de peças mais limpas, mercado contemporâneo, os detalhes são fundamentais. Podem ser versões com aberturas, pode ser a ideia de um cos retrabalhado, inclusive para o masculino, feminino, fenda na barra. Aqui tem abertura, não sei se dá para vocês verem. E a gente passa para a nova estrutura, que é quebrar toda a estrutura. É falar de desconstrução. Cada vez mais a gente pensa na alfaiataria e como ela pode ser inovadora. Então, desconstrução aqui é muito importante. Já me adianto para vocês, a gente tem um tecido que é o Barras Black, tem na versão Blue, que está muito forte lá fora, inclusive nesse momento para todos os mercados. É a versão de risca de giz, que vem na alfaiataria, mas traduzido para o jeans. Equilíbrio de proporção, muitas peças vindo com sobreposição, camada, podendo até ter reflexo para o segmento masculino. E a zona de conforto, a gente passa aqui para o militar. O militar, vamos falar assim, muito mais minimalista, mas isso é muito seguro, isso é muito confiável, isso é muito vendável. Ponto de origem, onde tudo começou. Então, técnicas ancestrais podem ser colocadas nas peças, o efeito rupestre aparece para o masculino também, aspectos amassados, dando a ideia realmente de algo muito real. E a herança reinventada, aqui a gente pensa nos tressés, que eles podem ser amplos e abertos, isso vem das cestarias, muito corte a fio. Christopher Esber trabalhando com esmero na parte de alfaiatarias arredondadas, corte a fio e sobreposição, e a Prada trouxe uma simplicidade, mas uma união de peça esportiva juntamente com a alfaiataria, revigorando no styling algo muito novo. E brisa do mar. Quando a gente fala, uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás, do beach to city, da praia para a cidade, muitas marcas colocando biquíni na parte de cima e saia na parte de baixo, mas não pensando aqui em litorais costeiros para serem usados e realmente nas grandes cidades. No grupo dos lançamentos, o Barras Black, como eu falei, tem na versão azul também, tecido interessantíssimo para fazer calças de alfaiataria e blazer também. O Global, com tingimento aqui óxido para ficar mais esverdeado. Especialità, acabei falando... Espera que passou aqui. Especialità, acabei falando dele um pouquinho antes, é aquela versão que tem um blend aqui de poliéster com algodão, não amassa, funcionalidade, custo-benefício, e ele vai ter um efeito linen-like,
como se fosse linho, mas não tem linho na composição. Gloriosa Denim, por mais que a gente fale que é uma base 8,5, tem um caimento diferente. Formosa Demax. Aqui a gente também tem uma mistura de algodão com elastano, mas pensando numa super compressão e stretch do tecido. Carolina Blue Black, uma mistura de algodão, poliéster e elastano. E a gente passa para a versão black também, produtos bem comerciais. O Arena Demax ganhou meu coração. Aqui a gente fala da tecnologia Demax e um azul original. Indo para a parte do Special Fabrics, o New Ajar Color mais largo, vindo agora com 4 cores diferentes, incluindo o laranja que eu falei para vocês. O Olimpo Color tem um trabalho muito bonito de maquineta. Cetim mais largo, com 4 cores. E o Arena Demax PT. Aqui a gente fala de um PT com super stretch. E o Favorita Linho PT. Para quem procura uma base mais sofisticada, que não tem aquelas casquinhas do linho, esse tecido é uma super indicação, porque ele tem aqui uma composição natural, mas com uma sofisticação por não ter o ar de rusticidade. E agora o nosso mergulho é no desaguar. Desaguar no dicionário significa principalmente o ato de um rio ou curso de água lançar suas águas em outro corpo d'água maior, como um mar, um lago ou um rio. Pensar em abandonar-se sob o curso de um propósito maior, uma vida mais completa e um futuro além do planejado. Desaguar vai nascer da vontade de pertencer, seja pertencer a um tempo, à memória ou a uma comunidade. É um tema que entende a moda como ferramenta de acolhimento e um lado que eu acho muito interessante, que é a expressão afetiva. Em um mundo onde o digital afasta e aproxima as relações que tornam líquidas, o design artesanal vai surgir como ponto de ancoragem, reencontro e sentido. Aqui, tecidos suaves e cores nostálgicas ganham protagonismo, conectando presente e passado com poesia e propósito. O litoral, com seu clima de calma, desgaste natural, inspira superfícies que contam histórias com listras queimadas de sol, rendas artesanais, florais desbotados, texturas com memórias. Aqui a gente fala sobre realmente celebrar as imperfeições, valorizar o toque da mão e transformar o ordinário em simbólico. O foco está na cocriação, na ancestralidade e na continuidade de práticas, que, mesmo que antigas, são sempre vitais, porque são feitas com afeto, tempo e escuta. Teste. Agora voltou. Obrigada. Vintage solar, processos artesanais, tradição reinventada. Conexão, afeto têxtil, cocriação. Quando a gente passa para os insights e comportamentos, conexão e cocriação em alta, crescimento do feito por muitos, não por um só, em parcerias e colaborações reais. Tradição reinventada, releitura do feminino suave com força simbólica e contemporânea. Litoral ancestral, que é uma das partes que eu mais gosto, interesse por objetos e roupas que evoquem segurança, calor e tempo.
Afeto têxtil, a busca, a valorização por técnicas artesanais como resistência e elo geracional. A beleza do imperfeito intencional, uma estética naturalmente desgastada. E a expressão comunitária, fortalecimento de movimentos locais, justos, regenerativos e principalmente narrativos. Indo para a cartela de cores, aqui é a expressividade do azul muito forte ainda, pode ser o Placid Blue ou o Skyway, que são bem comerciais. A ideia do Surf Spray, já faz algum tempo que eu tenho mostrado para vocês, vai continuar com força, não vai cessar. E o Mojor Desert, que tem essa tonalidade mais arenosa. O lado do laranja aqui vai aparecer com força, como a gente tem na primeira imagem, ao passo que o Camel Brown vai ser um arenoso, vamos falar assim, mais intenso do que o primeiro que eu mostrei para vocês. As estampas. A que ganhou meu coração foi aquela de peixinho, tem isso no showroom, aqui na indicação do Libertador PT. A ideia de um ancestral bem trabalhado e diversão e exploração de cores. Quando a gente passa para as estéticas, o litoral tropical é uma fonte de inspiração, flores tropicais vindo com muita força, inclusive para o masculino em formas esportivas. Alinhado, a importância, a relevância das listras. As listras são comerciais. Qualquer lugar do mundo, se a gente falar de listras, elas vão ser bem-vindas. Aqui elas podem ser usadas com detalhes diferentes, fechamentos na diagonal, o cos, a versão da linha na horizontal, com amarrações, com a gola navy e, mais uma vez aqui, o punho desalinhado com a camisa que está com a lista na vertical. Checkmate. Os xadrezes, isso foi muito pontuado para o masculino também, desde os maiores até os menores. Para o feminino, isso gira com muita facilidade. E a ideia do uniforme, ela vai aparecer aqui, mas vai lembrar muito as saharianes, como se fossem aquelas roupas, né, das pessoas que vão fazer safari. É o espírito utilitário, mas bem limpo, e para essas cores que vão puxar os fundos dos areias misturados com os verdes. Conexões culturais. Quando a gente falar desse tema, a ideia de mix cultural é muito importante. O conceito das franjas aparecendo tanto na coleção do blazer em jeans do Hermano e Servino, quanto aqui na franja dos shorts. Transpasse, acredito que isso vai dar pauta para muito assunto ainda, mas detalhes diferenciados para amarrações, principalmente em bases com linho, e versões de kimono. Aura Zen, aqui a gente fala das amarrações diferenciadas, inclusive remetendo às jamapalas, que são aqueles colares que muitos usam, principalmente em Bali, mas há amarrações transversais e nós são importantes também. Identidade visual, algo que marca muito esse tema, que trabalha com casual, é essa ideia de uma identidade muito voltada para o pescoço. A gente pode falar tanto de um detalhe de um zíper, uma gola mais alta com abertura na lateral, ou até mais arredondada. Esse estilo de gola lenço, já incorporado nas peças, vai dar muito pano para a manga, principalmente nos desfiles que vão sair a partir agora do dia 11 de setembro. Sob controle, amarração na calça. Sensação desse casual querer realmente um conforto, dele querer soltar, dele querer deixar a peça um pouco mais larga, e isso é linkado também com a aplicação de elástico nas peças. A alfaiataria aqui vem como um casual atual. Muitas marcas vão entrar lá fora com alfaiatarias nas bermudas também, não só nas calças. Então, blazer e bermuda não vai ficar só no feminino, isso vai se intensificando para o masculino. E a gente passa por harmonia e movimento, mostrando aqui detalhes de amarradores diferenciados para deixar a peça realmente com um ar mais diferente, principalmente essa daqui da Collor, que tem um regulador na barra. No grupo dos lançamentos, Global Denim, Beethoven, que vem em outras versões, aqui é o Stretch Denim, conforto, sem aparência do poliéster na trama, com algodão e poliéster. O Beethoven Total Black, aqui um tecido que não desbota. E a versão do Stretch Blue. Falei dos xadrezes, o pioneiro é uma ótima opção. Não pensaria nele só para camisaria, porque é um peso de 5 onças, mas ele pode servir também para vários tipos de peça, kimonos e shorts. O Danúbio Circular, o Oxford Xadrez. Aqui a gente fala de um tecido que ele vai ter a mesma estrutura do que eu vou mostrar alguns para vocês depois. É uma base de 5 onças, mas tem o fio índigo. O Oxford Azul. Vou mostrar uma série de artigos listrados com listras mais finas.
Aqui, o Oxford azul, preto, bege, rosa, verde. E a gente passa para o campeiro, que já é um artigo que a gente tinha com a listra um pouquinho maior, mas bem comercial também. Esse é o preto, tem o azul, vermelho, verde e o marrom. Herodes PT, uma sarja bem marcada para vocês colocarem na cor da cartela de vocês. Ryan Max Skin é uma base 100% Lyocell que vem agora com 4 cores diferentes. Um que já é muito queridinho de vários aqui, Viscolino Eco Color, também com 4 cores diferenciadas, incluindo laranja. Mix Linho Color, uma cartela de 7 cores. E o Supla PT, que é uma base 100% algodão, 5 onças, muito interessante também. Não pensem nisso só para camisaria, isso pode ir mais longe. E passamos para o nosso próximo tema, o mais jovem, irradiar. O que é irradiar? É emitir luz, calor, energia. É extravasar e seguir em frente sempre. Irradiar é uma ode ao otimismo criativo. Uma estação onde o exagero vira estética, o utilitário ganha personalidade e o bom humor se torna estratégia de bem-estar. Inspirado por um Brasil pop colorido e vibrante, esse tema celebra a energia solar que pulsa nas ruas, nas festas, na arte e no estilo de vida tropical. É sobre viver a vida como ela é, solar, intensa e inventiva. A gente vê agora uma migração, né, das festas noturnas para o diurno, e isso vai mexendo cada vez com o mercado, não só no que eles estão vestindo, mas realmente do que eles estão consumindo de conteúdo. Vou falar sobre isso no final. Inspiração com elementos de Art Deco brasileiro, no country reinventado, na estética de reaproveitamento e na cultura do remix. Propõe uma moda leve, expressiva, que vai ativar os nossos sentidos. Aqui é uma proposta, uma brincadeira com uma atitude séria. Misturar formas nostálgicas com detalhes exagerados, superfícies adocicadas com o brilho industrial e tecidos que convidam à experimentação. A estética do verão é pop, prática e plural. Vou passar por conta do tempo que já estão me cobrando ali, e eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês. Indústria e criatividade, nostalgia, mas levar isso com alegria, personalização, mix litorâneo, playwear, isso vai virar uma estética com certeza, energia, cocriação, leve exagero, talvez um pouco exagerado sim, diversão. Insights e comportamentos, esse exagero leve, moda como ferramenta de leveza e bem-estar. Ligação do passado, até pelo vídeo vocês viram que a gente tem uma ligação muito forte aqui com 2000, e essa é a versão Playful, uma versão de você se divertir, mas com graça, com bossa. E aquela cintura alta, aquele micro shorts que eu mostrei, ele vai se encaixar aqui, realmente, para o mercado jovem. Por que eu falo isso? Eu vivi isso na década de 2000, eu já não quero mais isso. Agora, minhas sobrinhas, o público mais jovem, acham isso novo. Porque tem a brincadeira retrô, reaproveitamento expressivo com viés divertido, unindo sustentabilidade e IA para o futuro. Criando com lifestyle, produtos que combinam funcionalidade e estilo irreverente. Upcycling criativo, personalização, cocriação, do it yourself, faça você mesmo, ainda com força, para a gente não ter aquela ideia do massificado, eles se customizarem para não ficarem realmente como uma manada.
E o mix litorâneo, influência de cidades solares como Salvador, Rio e Riviera Francesa. Passando para as cores, não descartem aqui as cores adocicadas, que elas ainda continuam. Skyway, Begônia, Popcorn e o verde Misloy. Mostrando uma outra parte da cartela que vai servir como pano de fundo. E o laranja, aqui novamente, sendo salientado pelo Vermilion Orange. E o Peach Blush, que é um rosa bem pálidozinho. Na parte das estampas, diversão gritando. Pode ser inspirado no litoral, pode ser inspirado em comunidades. E a estética. Quando a gente fala da estética, o novo antigo aparece aqui. Muitas marcas mostrando o conceito de uniformes retrabalhados, gravatas para serem usadas realmente não da sua maneira linear, da sua maneira conceitual, até colocada para o lado. Mesmo sendo verão, muitas marcas explorando esse lado para o jovem. Stick puxa, onde a gente tem peças que a gente possa tanto destacar quanto regular o tanto que a gente quiser. E esse tema eu criei por conta da Ari, que ela falava assim, eu te ligo em 2 minutos, e ela não ligava. Eu criei o tema, que é Me Engana, que eu gosto. Por quê? É o efeito do trompe-l'œil. É aquele efeito de enganar os olhos. Então, isso já foi usado há muito tempo por Gaultier, e outras marcas estão pegando carona. Enganar os olhos, parece jeans, mas não é na coleção do Cavalli. Junya Watanabe dando a sensação que a calça está caída. Moschino, mais exagerado, mostrando partes do corpo. Na coleção que a gente tem aqui da Mr. Kepa, realmente faz um efeito de sobreposição e um falso jeans na coleção da Lariucci. Parece, mas não é. Tô cheio, volumes. Quando a gente fala de volumes, o mercado brasileiro se arrepia. Mas vamos lá. O conceito do balonet continua aparecendo, mas o volume ele pode vir pontuado. Aqui a gente fala de uma capri mais sequinha e o volume na parte superior do bolso para dar um ar de diversão. Junya Watanabe, assimetria, uma calça, uma perna mais seca e a outra com um volume maior. Volume exagerado na coleção do Dior. E essa saia, que a gente fala de um volume, mas a gente fala das camadas da saia, não daquela versão horizontal, e sim na versão vertical. Tudo junto e misturado. Se o Biguete está aqui, ele vai lembrar de mim, mas essa ideia de sobreposição. Brincadeiras de alfaiataria, misturas de tecido, jaqueta da Mons, que pode ser usada como uma jaqueta ou como um colete. E que barra é essa? A importância das barras. Muitas barras viradas dentro das coleções. Podem ser exageradas, podem ser como essa da Natasha Zinco, que a gente consiga brincar de deixar uma de um jeito e a outra de outro. E aperta os cintos. Muitas marcas trabalhando com 2, 3, 4 cintos. Nem pense em precificação agora, já vi gente olhando para mim, mas é o conceito que vem dos cintos, tanto no aspecto de couro quanto no próprio tecido. E saudades do que a gente não viveu. É quando a gente fala assim da nostalgia, de olhar para trás. O efeito splatter aparecendo na coleção do Moschino, peças, vamos falar assim, mais detonadas vindo para o próximo verão, incluindo algumas com patch interno, contraste de costura. E fora da linha. Eu mostrei para vocês, falei da Zara, falei da Bershka, Stradivarius, todas elas fazendo as peças com o cos na diagonal. Aqui isso aparece na coleção do J.W. Anderson, Vivienne Westwood, mas eu queria chamar a atenção para essas 3 das laterais. Ter realmente esse fechamento da peça mais orgânico, mais arredondado. Toy Stories, essa ideia da gente ter o lúdico dentro da coleção. Pode ser a ideia como se colasse figurinhas, pode ser a tradução do mangá. Coach, vindo com uma pegada jovem, não só pelo acessório, tem a tiara também. Kid Super, aqui o que vocês estão vendo, ele já participou de uma parceria com a Humble, usando exatamente esse look, levar um lado mais lúdico. Mas e se a gente tiver um produto que a gente consiga, no ponto de venda, fazer com que tudo se linke e ele fique instagramável? Exposed. Há um tempo atrás, a gente falava muito das logomarcas explodindo. Não sumiu, mas diminuiu drasticamente. Uma coleção que não deixou de usar, mas pesou menos a mão, foi a coleção do Philippe Plein. Mas posicionamento de etiquetas em lugares diferenciados vem tomando conta das marcas mais jovens. Cowboys urbanos. Aqui é para retratar para vocês que a onda do western não vai acabar. Ela ainda vai continuar por um bom tempo.
E no shape, a influência do esporte, tanto para eles quanto para elas, mas aqui vindo de uma maneira muito mais lúdica, brincando com peças largas e ajustadas. No grupo dos lançamentos, Avatar Max Skin é uma base que eu acredito bastante. É uma mistura de algodão, poliéster, viscose e elastano, resina lavável, peso médio e muito mais estrutura. Ribstop Denim, aqui a Canatiba saiu muito na frente. É a construção do ribstop no jeans. A gente fala de 10 onças, mas ele tem um toque muito bom, peças no showroom. Mágico Max Skin, esse nome vem por conta desses botonês coloridos que ele tem. É uma base leve, 5.5, mas até para fazer aquelas bombers são interessantes. Supla Color, uma base 100% algodão, 5 onças. E a gente tem o Supla Max Skin, que é uma mistura de algodão e viscose. Indo para as principais formas gerais do próximo verão. Parte de cima, os corsês continuam, pode ter esses detalhes que vão ter marcações de costura, peitilhos marcados, pode aparecer nas versões PT e também com o efeito do trompoleio. O que eu queria que vocês levassem o olhar aqui, cada vez mais seios menores, cada vez mais mulheres, modelos, enfim, fazendo explante. Os tops com volumes na manga, Apollo em jeans vindo com muita força, por isso que eu falei bastante das bases leves, e o conceito do militar na coleção da Self Portrait. Camisa, detalhes desregulados são importantes, como na primeira imagem, listra, aqui no caso estampada, e listra verdadeira, mas o punho da peça e o detalhe interno da gola, a gente pode usar aquele supla, porque ele é liso também. Camisa jeans. Aqui eu dividi em 2 blocos. Elas são tão importantes que as versões mais claras, incluindo baby blue, podem ser usadas, mas podem ser com estampas, efeitos reserva. Amo aquela da Zimmermann, com esse volume na manga. E a camisa jeans somente amaciada. O Euforia Linho é apresentado aqui. O detalhe de amarração que eu falei para vocês, que está nas lojas agora, pode continuar, mas para verão é muito mais funcional ele ser removível. E os coletes? Até agora, porque ainda tem muita coisa para acontecer do verão, os coletes apareceram mais alongados. Amo a ideia de aberturas, como a gente tem na coleção da Monse, com uma fluidez maior na coleção da Yoshida, e, por último, na coleção da Sport Max. Jaqueta curta. Aparecendo muito forte lá fora, pode ter o conceito do militar, curta na coleção da Dsquare, inclusive para o mercado masculino. Nesse momento, falar de jaqueta curta para o mercado nacional, não acho que seja a grande aposta, para o feminino é mais certeiro. Jaqueta, mostrando para vocês o conceito de volumes, aqui mais fixado na gola, ou seja, a gente pensa em volume, não só pensar em peças amplas, e chamar atenção para peças com cinturas mais marcadas, aqui no caso mostrando bem a parte do colo. Jaqueta utilitária color, sempre com marcação de cintura, remetendo à parca. E a jaqueta utilitária jeans. Pode ter marcação de cintura, os blacks não vão acabar, o conceito de estampa e misturas de tecido, a base em jeans e a ideia de special fabrics com cores diferentes nas aplicações. Color blazer, tanto na versão cropped, mas adoro a versão masculina da Dsquare, onde eles trabalharam com misturas de special fabrics diferenciados. E o denim blazer, o travessia está indicado na imagem central, ele é muito funcional, porque ele é um artigo que não precisa passar por lavanderia, tem outras cores também. E a ideia do Barreto Denim Pima No Lounge, que tem um super toque e também não precisa ser lavado. Parte de baixo, começando pelas mini saias. Os volumes foram trabalhados aqui. Podem ser mais descomplicados, aqui a mini saia com recorte, o balonê explícito aqui, e na imagem central, esse franzido. Saia midi, assimetria muito forte, indicação do New Mirror, porque o aspecto de couro não vai também sair de dentro das coleções tão fáceis. O Favorita aqui foi indicado para ter uma fluidez maior, ao passo que aquela da Vitória Beckham, a gente tem abertura na parte superior. Saia Max. Para o mercado jovem, a gente já tem grandes evidências dessa saia híbrida, de olhar e falar, mas ela é curta, ela é comprida, ela é tudo ao mesmo tempo. Amo da coleção da Dsquare, onde a gente tem um zíper e pode transformar desde uma saia mini até uma saia alongada.
E a saia estilo sereia na coleção da The Frontier. Shorts. Acredito muito nas versões desses shorts listrados com amarração simplificada. Aqui é a indicação do campeiro. Botões bem à mostra e recorte na parte superior e com estampa na coleção da Square. Bermuda collar. Estou mostrando só para o masculino, mas ela é importante para o feminino também. E a bermuda jeans. Efeitos de sobreposição nas duas primeiras. Aqui com uma base mais leve embaixo, aqui jeans com jeans. Versões de calça capri, acho que elas são umas apostas que a gente pode ver isso dando beliscadas, não apostando totalmente na coleção, mas ter esse tipo de peça, eu acho que vai ser interessante. Skinny slim, detalhe de fechamentos diferenciados e volume, como aqui tivesse franzido na lateral. A evidência de patches internos aparecendo com mais força. Flare bootcut, não só para o feminino, mas para o masculino também. Me chama muito a atenção dessa da Natasha Zinco. Calça reta, vindo com uma vertente bem comercial. Amo essa da Zimmermann, que ela tem esse abotoamento que a gente pode abrir. E o recorte na coleção do J.W. Anderson. Alfaiataria, tanto em bases PT quanto em jeans. Versões relaxed para o mercado jovem. Wide. A wide não vai acabar, e muitas vezes ela vai aparecer nessa versão curta, que é a versão da calça saia, que se usava há muito tempo lá atrás, e isso agora permeia o mercado novamente. Bag skater para o mercado jovem, tanto com tecidos mais fluidos com lyocell, quanto mais pesados. Cargo, ainda com vida longa, vou chamar atenção para essa da imagem central, bolsos diferenciados, não estou olhando para quem está pensando em preço. Cargo, tanto em jeans, mas com a referência de muitos recortes. A versão workwear pode ser com taxas para a gente ter um reforço maior. E vou chamar atenção para essa, que ela tem aí a costura e não tem o rebite na lateral. Versões Carpenter podem ser sofisticadas, elas não precisam ser necessariamente rústicas. Barrel, sou suspeita e acredito ainda na vida útil dela por um bom tempo, pelo menos vai ter no meu guarda-roupa. Pode ter a ideia de vinco com pences, é a versão mais usual que a gente tem. E a última da coleção da Nonusha com esse cos virado. Aren Pants, isso tem um conceito de moda muito forte. Aren Pants, Aladdin, é diferente da Barrel, tá? Vou voltar um segundo. É diferente. Aqui, quando a gente fala da Aren, é uma calça que tem muito mais volume e a gente pensa em tecidos com fluidez. Passando para os inteiros, vestidos curtos. Acredito, aposto, zíper, para deixar aqui a peça destacada, corte a fio na imagem central e peças com alta elasticidade. Vestido midi, remetendo a um conceito mais art déco na coleção do Dior, marcação de cintura e listras. Vestido longo, o vestido camisa bem comercial, decote na imagem central e com muita sofisticação na Lily Blanc, mostrando aqui a base do Arena D Max, alta elasticidade e um vestido só amaciado. Macacão, aqui com a referência de utilitário, aberturas não só na parte, não abertura frontal, mas mais para o lado. E eu queria fazer uma reflexão antes de ir embora, porque já estão me cobrando aqui a questão do tempo. A gente hoje, se analisar os dados, a gente vê que as pesquisas por autocuidado estão cada vez mais em alta. A gente fala que os 40 são os 30, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e vou deixar o meu posicionamento aqui e queria que vocês refletissem. Qual é o investimento mais raro que a gente tem hoje? Eu não estou falando de investimento financeiro. Meu ponto de vista, na minha opinião, é o foco. Ao passo que todo dia a gente está cercado de informação, notificação, e às vezes a gente se distrai com o Instagram, coisa que chegou no aplicativo. O foco, ele é muito importante e a gente tem que pensar realmente no que a gente quer. Tudo e todos atualmente buscam a nossa atenção e a gente tem que ver para onde que a gente vai levar isso. Espero que um pouquinho do que vocês viram aqui hoje sirva de inspiração para vocês. E sim, não se esqueçam que inspiração sem ação não é nada. Agora está na mão de vocês. Queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, mas não façam só uma coleção, não. Transbordem.
Todo o material que vocês viram aqui hoje, vocês conseguem acessar naquele QR Code. Muito obrigada, eu vou sair correndo, senão eu vou tomar bronca pelo horário. Obrigada. Vou estar no showroom da Canatiba esperando vocês para tomar uma água de coco.